Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos com o curso Investir na Bolsa. Se você tem interesse no assunto, curte e segue para os próximos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre o aluguel de ações. Eu acabei de gravar esse vídeo e ele ficou muito extenso. Então eu estou regravando e vou fazer em duas partes. Em relação ao aluguel de ações, nós temos que conhecer duas pessoas, dois nomezinhos, que é o doador e o tomador. Os nomes são bem explicados, assim, ó. Doador é quem está entregando as ações. Tomador é quem vai receber a ação, ó. Esse cara aqui, ó, ele vai passar as ações para esse outro, que é o tomador. E o tomador, ele, como em qualquer aluguel, ele vai pagar o aluguel, certo? Para o doador. Então, aqui nós temos algumas coisas diferentes de um aluguel comum. Primeiro, se o doador, ele entrega as ações, o tomador ele não vai se beneficiar de dividendo ou outras coisas do tipo. Não. Quem vai se beneficiar vai continuar sendo o doador, certo? Como assim? Imagina que eu aluguei minhas ações para outra pessoa. E eu aluguei por um período grande aqui, vamos por 2 meses. 2 meses. Nesse período dos 2 meses, a empresa anunciou pagamento de dividendos. E tudo em cima da hora. Anunciou no dia, 2, 3 dias depois já era data com, depois 2, 3 dias depois já era data de pagamento. Vocês concordam que nesse período de 2 meses a empresa pode anunciar dividendo, passar a data com e pagar os dividendos? E quem vai receber é o doador, mesmo que a ação não esteja mais na carteira dele. Ele alugou a ação, assim que fechou o negócio, a ação some da carteira dele e vai para a carteira do tomador, certo? Mas mesmo assim ele vai receber esses dividendos, não vai ser o tomador, ok? Então, olha o que vai acontecer. Nesse procedimento aqui de alugar, o doador e o tomador fazerem essa negociação, aqui esse aluguel ele é como compra e venda de ações. O tomador vai lá no home broker dele, coloca lá aluguel de ações e vai aparecer lá, alugo 1.000 ações, cada ação por 10 centavos. Aí outra pessoa vai falar assim, alugo 1.000 ações, cada ação por 8 centavos. Enfim, ele vai alugar do menor preço, certo? E as ações que estão a 10 centavos vão continuar lá. Se tiver muita gente querendo alugar, aí ele vai alugando e vai aumentando o preço. Se tiver muita gente querendo, muito doador querendo alugar para outra pessoa, então esse preço ele vai diminuindo, certo? Então, mas se o tomador ele não recebe os benefícios dessa ação, por que ele vai alugar? Ele vai pegar essas ações. Então, é simples. Esse tomador, ele está esperando a baixa das ações. Ele acha que aquela ação está muito caro, ele vai alugar porque ele tem certeza ou coisa parecida que as ações, ou ele vai simplesmente apostar que essas ações elas vão cair de preço. Mas por que eu vou querer uma coisa que vai cair de preço? É o seguinte, vou falar sobre fungibilidade. Uma ação, aí eu volto para aqui, certo? Uma ação, ela é fungível com outra ação. O que é isso? Essa ação ela custa um valor, essa outra ação custa o mesmo valor. Uma ação custa uma ação, certo? Uma ação do Banco do Brasil custa o quê? Uma ação do Banco do Brasil, certo? Não importa de onde veio essa ação, quem era o antigo proprietário, a história dessa ação, ela vai custar o mesmo que as outras ações. Então ela é fungível, certo? Mas quem me vendeu essas ações era famoso. Não importa. Em uma casa, isso importaria, porque eu posso vender aquela casa falando assim: sabe quem morou aqui? Morou aqui foi um famoso, aí então ela vale mais por causa desse. Ou pode até valer menos, né? Dependendo do famoso. Mas vamos lá. Então ela é fungível, certo? Se ela fosse não fungível, então
ela ia valer coisas diferentes. Uma ação que veio de um famoso ia custar mais porque veio de um famoso. Só isso. Ou aconteceu alguma coisa, ela vai valer mais ou menos, certo? Mas até aqui tudo bem, deu para entender? Então, doador e tomador, certo? Então, se a ação ela é não fungível, eu posso vender ao contrário de uma casa. Se eu aluguei a casa de alguém, eu peguei a casa e eu vendi a casa. Se eu vou recomprar uma outra casa e devolver aquela outra casa, a pessoa que me alugou a casa, ela não vai querer. Então eu poderia fazer assim, eu alugava uma mansão, passava o tempo e entregava um casebre. Porque tem valores diferentes, são casas diferentes. Então, aqui ó, o doador, ele não se importa se vai receber a mesma ação ou uma ação diferente. Então eu posso fazer isso, ó. O tomador, ele pega aqui, ó, as ações. Vou trabalhar com números redondinhos assim, 100 ações, ó. Pega aqui, ó, 100 ações. 100 ações, certo? O tomador pegou 100 ações. O que ele vai fazer? Ele vai vender as 100 ações. Eu vou colocar o valor de cada ação aqui, ó, por 10 reais. 10 reais também para ficar fácil de fazer essas contas. Vamos facilitar a nossa vida. Então, o tomador pegou 100 ações, a cada uma a 10 reais. E essas compras e vendas normalmente são de muito mais ações. São de 500 ações, 1000 ações. Mas você pode alugar a partir de 100. Então, ele pegou aqui, ó, 100 ações, cada uma a 10 reais. E ele vendeu. Nesse momento que ele pegou, valia 10 reais. Ele vendeu. Ele vai ter aqui, ó, no caixa dele, ele vai ter 1000 reais. 1000 reais no caixa. E ele espera que essas ações aqui, ó, caiam de preço. Aí aqui a ação, vou colocar aqui, ó, a 10 reais. Certo? Então, o que vai acontecer? Cada ação a 10 reais, ele vai esperar ela cair de preço. Vamos supor, primeiro, que ele se deu bem. Ela caiu aqui para 9 reais. Aí ele, nossa, 9 reais. Posso recomprar essas ações. Aí ele fala, não, eu acho que ela vai cair mais. Aí ela cai. Vamos lá, vamos ser bonzinho com esse cara. Ela caiu para 8 reais. Aí ele vai e fala, oh, gostei, vou recomprar essas ações. Ou se ele acha que vai cair ainda mais, ele espera mais. Mas vamos recomprar essas ações. Ó. Ele vai recomprar 100 ações por 8 reais cada uma. Ou seja, ele vai gastar, ó, 800 reais. Certo? Ele recomprou as ações por 800 reais e devolveu as 100 ações. Então, ó, ele estava com o caixa dele da venda 100 reais e ele recomprou por 800. Ele teve um lucro aqui, ó, de 200 reais. Só que esse aqui não foi o lucro real. Por quê? Ainda tem o valor do aluguel das ações, certo? Ele comprou 100 ações. Vamos supor que ele tenha alugado, desculpa, por 10 centavos cada ação. Ou seja, ele gastou 10 reais. Então o lucro dele aqui foi de quanto? Ó, 200, aí eu vou retirar esses 10. Foi de 190 reais. Certo? Então o lucro de 190 reais. Nada mal. Para fazer isso aqui com uma operação só assim, ela caiu 20%. E se eu fosse fazer, eu não ia fazer com 100 ações, podia fazer com 2.000, 5.000 ações. Você multiplicaria isso aqui exponencialmente, assim. Ah, é 1 milhão de ações, entendeu? Então, se você acha que uma ação vai cair de preço, eu não recomendo por causa dessa segunda parte, ó. Então, você aluga as ações, vende e recompra na queda. Mas aí pode acontecer o seguinte, olha porque eu não gosto disso aqui. Eu estou fazendo isso aqui mais de forma didática do que de forma de incentivar alguém a fazer isso. Ó, eu vou apagar aqui, tá? Aqui. Deixa eu apagar aqui também. Então, a pessoa, ela comprou as ações achando que as ações iam cair de preço. Ela alugou 100 ações e vendeu cada uma por 10 reais.
Só que aí no dia seguinte, as ações passaram a custar R$ 11. O tomador, ele vai olhar para isso e falar, não acredito. Vou ter prejuízo. Não, mas essas ações vão cair de preço, tenho certeza. Aí passou mais um dia, essas ações se valorizaram e passaram a custar R$ 12. Aí ele já dá aquele medinho e fala assim, não, se ela subir mais, eu vou ter um prejuízo muito grande, então é melhor recomprar essas ações. Aí ele recompra e vai ter um prejuízo, porque ele comprou por 10, ele vendeu por 10 e vai recomprar por 12. Então, aí vamos ser bonzinho com esse cara. Ele falou assim: "Não acredito, ela não vai subir mais, ela vai cair". Aí, ó, tem 2 meses para ele fazer essa negociação. Aí ele esperou, aí ela voltou para 11. Aí ele, opa, vou recomprar. Aí ele recomprou as ações. Ele vendeu por 1.000 e agora ele vai recomprar cada ação por 11. Ele vai gastar, ó, 1.100. Se eu fizer a conta aqui, ó, 100 ações a R$ 11, 1.100. Ou seja, o prejuízo desse cara parece ter sido de, ó, vendeu por 100 e comprou por 1.100. Então o prejuízo dele, bota aqui, ó, menos R$ 100. Só que o prejuízo real dele, ele tem que contar ainda com aluguel, ó. Então o prejuízo dele foi de R$ 110. Entendeu? Aí ele tem que fazer isso e devolver as ações, certo? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou gravar a segunda parte agora bem rapidinho e já lanço as duas. Então espero que tenham gostado e assistam o próximo vídeo. Até a próxima, tchau!